Amigos e companheiros, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Refletiremos hoje sobre as penas futuras, capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. O capítulo traz elucidações sobre o que nos acontece depois que deixamos este plano e o que nos espera de acordo com as nossas ações, desmistificando, assim, imagens que carregamos ao longo das nossas vidas acerca do que é céu, do que é inferno, do que é purgatório, ou como esses lugares podem ser representados geograficamente, mais ou menos localizado. E na obra intitulada O Céu e o Inferno, Allan Kardec reuniu as informações possíveis e necessárias. E se quisermos saber, de acordo com a doutrina dos Espíritos, o que acontece conosco nesse depois, seja na vida espiritual, seja nas próximas existências, não podemos perder essa dimensão que nós vamos reparar o mal que fizemos e que vamos também colher os frutos do bem que nós já conseguimos fazer, não só nessa dimensão espiritual, quando deixamos o nosso corpo físico, mas quando retornamos em outra oportunidade para o nosso crescimento e aprendizado. No capítulo 7, há uma série de referências sobre o que podemos esperar, o que podemos pensar sobre isso e principalmente perceber, porque hoje nós experimentamos alguns sofrimentos que não conseguimos localizar na existência presente e a responsabilidade pelo nosso passado, pelo nosso presente e principalmente do que nós podemos fazer hoje para não termos surpresas quando despertarmos no plano espiritual. Nesse capítulo há muitas partes interessantes e estão divididas em itens. E peço licença para ler lá já no final desses itens, começando do item 31 e que vai até o 33. E que diz assim: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso das suas faculdades e a expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, e são de toda a justiça, desde que são a quitação do passado e servem para o nosso adiantamento. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, uma vez que existe. Disso, inferir que Deus não é bom e nem justo seria uma revolta contra ele. Haveria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que os outros, gozando, sem trabalho, a felicidade que os outros alcançam com dificuldade ou não podem jamais alcançá-la. Mas onde a sua justiça brilha é na igualdade absoluta, que preside à criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na sua formação, é melhor dotado do que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como quaisquer outros,
pela fieira das provas e da inferioridade. Isso admitido, o que de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um dela tivesse o mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada, e isso não pode atribuir senão a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um, nem para o outro. Malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nestes 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio, a da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Temos então aqui alguns princípios importantes, mas todo o capítulo vai nos falar primeiro que nós somos responsáveis pelos nossos destinos, mesmo que enfrentemos condições difíceis, adversas, que sejamos imersos no contexto de muitas dificuldades, ou que às vezes justifiquemos. O capítulo, na verdade, inicia inclusive com aquela afirmativa de que a carne é fraca e questiona, perguntando se de fato isso justificaria os nossos erros e os nossos defeitos, ao qual se diz que não. O nosso espírito, a nossa alma, ela é soberana. Ela está acima, ela tem a força de resistir aos defeitos, aos maus arrastamentos, a todos os vícios possíveis. E o que acontece é que cada um de nós está numa caminhada, sujeito a mais ou menos imperfeições a serem trabalhadas. Um dos itens que também chama a atenção, meus irmãos, é quando fala que o espírito sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições, das quais não se despojou em sua vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, se quisermos saber o que será de nós no momento da morte ou depois, nem precisamos adivinhar. Basta observarmos como somos agora e quais são as metas que nós traçamos para sermos melhores ou diferentes do que nós somos e o que estamos fazendo em relação a isso. Quanto mais imperfeições nós tivermos, mais difícil será a nossa passagem,
porque elas nos levam a fazer o mal. A felicidade futura está ligada diretamente à nossa condição moral. Humberto de Campos nos fala de uma passagem de Jesus após a crucificação. Em um certo dia, Simão sentou-se às margens do lago Tiberíades e começou a chorar. Estava cansado, era o fim do dia. De repente, ele sente que Jesus caminhava pela praia. Jesus chega de mansinho e senta ao lado dele. E em espírito fala: Simão, estás triste? Ah, Senhor, estão me acusando de ladrão, responde Simão. Jorede me acusa de receber alimentos, agasalhos e usar para mim mesmo e não distribuir com os necessitados. Não se preocupe, Simão, responde Jesus. Jorede vai viver. Ah, Senhor, mas o Senhor não sabe. Eu tenho parentes que são violentos comigo, me agridem, me ofendem. E Simão começou a citar os nomes para Jesus desses parentes. Jesus então responde, dizendo a Simão que todos vão viver. E por certo é que todos viverão. E as mãos que estão praticando o mal vão viver e passarão pelas experiências dolorosas e tristes. Não porque o Criador pune, mas pelo mecanismo da lei de causa e efeito, de ação e reação. Essa fala de Jesus para Simão cabe para todos nós nos nossos dias atuais, para não pararmos nem ficarmos observando aqueles que praticam o mal, porque cada um irá responder segundo as suas faltas à lei de Deus. É desta forma que nós vamos mostrando também que há muitas gradações do mal ainda em nós e não nos damos conta. E que ainda podemos estar fazendo, por exemplo, aquele mal que fazemos através da palavra mal colocada. Ou quando desajustamos o ambiente familiar ou profissional, onde ressaltamos as imperfeições dos outros, ou quando interferimos na caminhada do outro, ou interferimos em seu livre-arbítrio, ou ainda, quando movidos pelo egoísmo e pela competitividade, ocupamos lugares que não são nossos, ou deixamos de fazer o bem, assim como quando nos omitimos e nos fechamos apenas em nossos interesses e dos mais próximos. Da mesma forma, meus irmãos, acontece com as mágoas. Elas seguem conosco da mesma forma que todo o bem que praticamos. Eles nos seguem, advogando em nosso favor, seja para o bem ou para o mal. O que pesa na balança do nosso futuro está relacionado com a culpa ou a leveza do que nós carregamos. Como nos sentimos diante do não cumprimento de um dever simples do nosso cotidiano. Pensemos de uma forma bem simples do nosso dia a dia. Quando um desentendimento com um familiar ocorre e magoamos aquela pessoa, como nos sentimos depois? Nós ficamos bem? Ou saímos e vamos trabalhar angustiados, ainda pensando no que dissemos e ficamos mal, ansiosos com uma necessidade de reparar o que fizemos? Assim também é espiritualmente. Assim também é o nosso futuro. E quando deixamos o plano material
isso se amplia, então todas as culpas que carregamos, como também nossos méritos, tomam uma dimensão muito grande e temos que lidar com essa emoção. Por isso que não há o inferno, como ouvimos falar, como espaço físico ou um lugar localizado em que vão as pessoas que não fizeram o bem. O que há é uma espécie de projeção desse sentimento angustioso de culpa pelo mal que fizemos, como já tivemos a oportunidade de ler alguns relatos. E temos um no livro Nosso Lar, onde descreve um lugar cercado de lama, onde espíritos que estavam em sofrimentos, nessas visões que se assemelham com o imaginário do inferno, que muitos de nós ainda pode ter. Na verdade, são projeções dos sentimentos que carregamos ao longo de nossas existências e que, ao desencarnarmos, tomam proporções maiores pela projeção da consciência culpada. É ela que faz nos sentir em sofrimento e não nos sentimos merecedores. E desta forma, vamos criando o nosso céu ou o nosso inferno. Ora, se não há um lugar fechado para esse sofrimento devido aos equívocos, também não existe o tempo marcado para o sofrimento. E essa obra, ela vem nos dizer que o tempo dos nossos sofrimentos, das nossas penas, estão de acordo com o firme propósito e o nosso verdadeiro melhoramento. Ou seja, quando nós aprendermos, quando refazermos o caminho errado, nos libertarmos das penas, daí sim, vamos estar caminhando longe desses sofrimentos que faz pensar que vivenciamos infernos, porque não existe penas eternas. Na verdade, os nossos sentimentos, basta que nós observemos como nós agimos diante de fatos que nos chegam. Será que nós agimos ou nós reagimos a cada um deles? E como é que nós ficamos emocionalmente perante essas reações? Como se comporta o nosso pensamento, os nossos sentimentos? Como vamos dormir quando estamos atribulados emocionalmente? A justiça divina é perfeita e nada fica sem resposta, tanto o bem como o mal. Um dia, por certo, todos responderão por tudo aquilo que fizer. E como ocorre esse processo? Ele passa por 3 pontes: o arrependimento, a expiação e a reparação. No arrependimento, na verdade, é o primeiro passo. Algumas vezes, ao despertar no plano espiritual, o espírito já se arrepende ao se deparar com o descortinar do véu dos seus equívocos, onde percebe o erro e o tempo perdido e das coisas que deixou de realizar. Mas não basta o arrependimento. É preciso que ocorra o processo de expiação e de reparação. E é na expiação que a forma do aprendizado se dá, para que nunca mais seja esquecida e que possamos sentir que estamos saldando uma dívida. É quando, de certa forma, passaremos pelas dores
que fizermos aos outros experimentar. No retorno à Terra, em existências futuras, quando experimentarmos dores que não encontramos na existência atual, quando fazemos tudo para evitar algo doloroso e não conseguimos encontrar motivos para a causa, não devemos nos desesperar. É a oportunidade que temos de saldar dívidas adquiridas lá atrás, numa existência. É o caminho, meus irmãos, para a libertação, para a nossa felicidade. Aquilo que às vezes aos olhos materiais é um suplício, a existência mais infeliz, é o início de uma grande felicidade. O processo final de cada dano que nós cometemos e fizemos ao outro. A reparação, ela acontece quando, além de sentirmos na pele aquilo que provocamos ao outro, nós temos a oportunidade maravilhosa de refazermos o caminho, fazendo todo o bem que nos seja possível realizar. Como o desejo que sentimos em ajudar, como o desejo de cuidar, de ensinar, de curar, de ouvir, de ajudar, mesmo com aquilo que venha a nos faltar. Nós desejamos muitas vezes dar algo de nós, algo pelo próximo, e isso nos deixa felizes. Como as existências, não podemos deixar de falar, são solidárias, a reparação de hoje pode estar relacionada a uma existência bem antiga e que hoje temos a condição de reparar aquele dano causado. Mas o hoje é principalmente a oportunidade que temos, porque todos os esclarecimentos e conhecimentos que nos chegam, de fazermos diferente a nossa caminhada, de trilharmos um novo caminho para um futuro que queremos, nós não podemos esquecer da vigilância, da oração, da meditação e de avaliarmos a nós mesmos ao final de cada dia, de como nos comportamos perante os outros. E interessante é que perdemos às vezes o sono, nos preocupando com o futuro na Terra, planejando e tentando prever o que iremos fazer daqui a 1 ano, 2 anos ou 10 anos, enfim. Esquecendo que tudo é movimento e tudo muda sempre. A mania que temos de não mudar, que não é natural. A forma que nos apegamos, muitas vezes, às recordações, em vez de formarmos novas lembranças através de atitudes, de novas ações. Nós vivemos hoje o futuro que construímos no passado e com todas as possibilidades que temos hoje para construirmos um novo amanhã, mais conscientes e responsáveis pela nossa própria felicidade. Mas pouco pensamos em nosso futuro como espíritos imortais que somos, pois é lá, no futuro, que moram os nossos medos mais profundos, como também as nossas maiores esperanças. Confiemos em Deus, mas trabalhemos em prol da nossa própria felicidade, na construção da felicidade imperecível. Somos espíritos imortais e essa felicidade nos é prometida por Jesus. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo
para realizarmos hoje o futuro que desejamos para nós no amanhã. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre.